Monitor gamer com 165 Hz, 24 polegadas, painel VA com tecnologia como FreeSync, já compatível também com G-Sync, flicker free, diminuição de emissão de luz azul, tudo isso abaixo de R$ 900. Isso é o que você vai ver hoje no nosso review do monitor Target ou TGT Altai T3. Salve galera, tudo beleza com vocês? Eu me chamo Felipe e sejam todos muito bem-vindos ao canal Origin Ports. Galera, hoje vamos estar fazendo o nosso review do monitor TGT Altai T3. E desde já eu já agradeço a cada um de vocês que assistiram o nosso vídeo de unboxing do monitor Altai T3, tá? No canal a gente já bateu 8.500 visualizações. Cara, isso é incrível, ainda mais eu que sou desconhecido na plataforma ainda. Mas galera, eu agradeço por um lado e peço uma ajuda por outro. Se vocês puderem estar se inscrevendo no nosso canal, isso vai ajudar demais, cara. Até porque 90% ou mais de que assiste o meu canal ainda não é inscrito. Então, já no início, desce só um pouquinho aí o vídeo, tira da tela cheia, clica no inscrever-se, é rápido, não dói, você não paga nada e me ajuda demais, beleza? Então galera, inicialmente, esse monitor, ele conta com a construção inteira de plástico e a base dele é de metal. O que é que isso acontece? Ele tem sim uma construção firme, ele fica bem fixo na mesa. Se sua mesa for de madeira, claro, logicamente, ou também aquelas de vidro, não se preocupe que esse monitor ele vai ficar bem fixo na mesa. O único detalhe é que ele pode balançar assim um pouquinho na questão de você mexer na mesa e tal. Ele pode sim balançar um pouquinho, mas não vai cair, tá? Não é balançar do suporte, mas sim da fixação dele com o suporte, pois ele não é parafusado e sim é com gatilho de pressão. Vamos dar uma olhadinha aqui no site deles, o que é que eles têm para dizer pra gente. Primeiramente ele fala que o monitor conta com sRGB de 97%. Ele tem uma qualidade de cor legal desde que você ajuste as cores, beleza? Ele conta assim com esse RGB de 97%. Vamos aqui dar uma olhada mais na especificação técnica. Ele tem um contraste de 4000. Tipo, ele consegue te dar uma melhor definição de preto, pois o painel VA ele tem justamente isso. Ele tem essa qualidade do escuro melhor do que o IPS, por exemplo, ou TN. Tá? Então ele consegue te mostrar uma melhor definição de áreas escuras, de preto, melhor do que o IPS, pois, por exemplo, se você pegar um painel IPS e colocar do lado do painel VA, você vai ver que o IPS ele tem um preto mais puxado pro acinzentado ou pro azulado, já diferente do VA que ele tem um preto bem profundo. Não chega a ser igual um OLED ou AMOLED, porém ele já tem um preto bem bacana, beleza? De gama de cores ele tem a certificação de 97% do sRGB, como eu disse antes, tem 82% do DCI-P3 e conta com 80% do Adobe RGB, tá? É um monitor Altai T3, foi criado com desenvolvimento para trazer melhor experiência, tal, coisas que eles já dizem assim para marketing. Conforto, tal, cansado de cintilação da sua tela, o monitor Altai T3 vem equipado com as incríveis tecnologias Flicker Free e Blue Light. Significa esse Blue Light ele vai conseguir diminuir a luz azul emitida do seu monitor, tá? Pois todo mundo já sabe que o RGB é o Red, Blue, Green, tá? Ou seja, vermelho, verde e azul. Não me diga.
E a luz que acaba prejudicando a nossa visão é justamente a luz azul. Então ele traz uma tecnologia que consegue diminuir essa luz azul, porém não é automático. Você não vai ligar o seu monitor e já vai automaticamente diminuir essa luz azul, não. Você precisa configurar, e essa configuração é bem parecida com o que tem já no próprio Windows, que seria aqui, ó. Você clicar aqui bem no cantinho ao lado do seu relógio, você vai ter essa luz noturna. Essa luz noturna ela consegue deixar as cores um pouco mais amareladas. Isso ocasiona que diminui a intensidade de luz azul emitida pela tela. Mas isso é a configuração do próprio Windows. Você consegue fazer isso manualmente através do seu monitor, indo na configuração do monitor, tá? Ele conta com a tecnologia FreeSync, tá? Que seria basicamente, esse monitor pode-se dizer que é um Adaptive Sync, que seria isso. O Adaptive Sync é a união do G-Sync e do FreeSync via software, acredito eu, porque com certeza esse monitor não deve ter alguma pecinha de G-Sync dentro dele. Mas enfim, ele consegue, digamos que nivelar o FPS com o Hertz do seu monitor. Tradução: você tá jogando aquele jogo de campanha legal, tal, seu monitor tá passando sempre 165 Hz. Porém, o jogo tá transmitindo 70 Hz. Então pode haver uma certa quebra de imagem, ou então, digamos que o jogo esteja transmitindo, sei lá, 170 Hz. Ele pode ocasionar ter a quebra de imagem famosa. Então, esse FreeSync ele vai conseguir unificar o Hz com o FPS do seu jogo. Claro, até os 165 Hz que o monitor entrega, beleza? Tradução: de 60, basicamente, né? Até os 165 ele consegue, digamos que, nivelar o Hz com o FPS para que você não sinta essa diminuição de FPS. Assim você vai sentir o jogo muito mais fluido. E de fato isso funciona, tá? Apesar de ele dizer apenas que funciona FreeSync, mas se você for lá mexer no painel de controle da Nvidia com esse monitor ativo o FreeSync, você vai ver que ele tem uma função lá, compatível com o G-Sync. Você ativando ele, sim, realmente o jogo fica com a aparência de mais fluido. É uma coisa bem interessante que só você usando para você perceber isso, beleza? Tecnologia 165 Hz que ele disse que entrega. Muita gente estava com a dúvida se ele conseguia entregar os 165 Hz com o cabo. Sim, galera, ele consegue entregar os 165 Hz com o cabo. A única coisa que você vai precisar é que sua placa de vídeo ela dê suporte ao HDMI. No caso, as pessoas estavam tendo dúvidas sobre 165 Hz com cabo HDMI, tá? Então, você vai estar conseguindo sim ter os 165 Hz com cabo HDMI, desde que sua placa de vídeo tenha suporte ao HDMI 2.0 no caso, tá? Então, o pequeno erro que eles fizeram é que aqui no site eles dizem que o padrão VESA é 50-50, ou seja, 50mm por 50mm. Só que na caixa está escrito 75 por 75. Qual é o correto? É o do site. Infelizmente ele não tem o padrão VESA 75 por 75. Isso, digamos que já é o primeiro ponto negativo, porque a maioria dos suportes articulados, dos suportes para monitores hoje, eles utilizam o padrão VESA 100 por 100 ou 75 por 75. Então dificilmente você vai encontrar um suporte padrão VESA 50 por 50. Isso já é, digamos que, um dos primeiros pontos negativos desse monitor, beleza? Mas se você vai utilizar apenas no suporte, não existe esse problema mais para você. Até porque ele tem uns pezinhos bem discreto, ele não toma tanto espaço na mesa, então creio que isso não seja um problema para você que vai utilizar direto no suporte que vem com o monitor, tá? Com os pezinhos. Relação a Blacksmith. O que é o Blacksmith? Galera, o Blacksmith nada mais é do que aquele rastro, digamos que escuro, atrás do personagem. Por exemplo, quando a gente faz aqui o famoso teste do UFO Ghost Teste, se você colocar no Ghost For Switch Camera, você vai observar que na hora quando o bonequinho ele sai fazendo aquele rastro, né, andando para o lado direito, ele fica com meio que um borrão escuro atrás. Isso seria o Blacksmith. Tem como tirar isso? Tem. Você tem que, na configuração do seu monitor, aumentar o nível de preto, que na realidade esse efeito você vai observar que é reverso. Quando você aumenta o nível de preto, na realidade você deixa de ter a profundidade de preto do seu painel. Você abre mão da profundidade de preto
para deixar a imagem mais esbranquiçada. Inclusive ele vem já pré-definido com nível de preto 50. Eu utilizo atualmente o nível de preto 38, que para mim ficou muito bom. O nível de preto fica muito legal, não tem uma imagem muito esbranquiçada e também não fica muito escuro, porque quanto mais você diminui o nível de preto, nos jogos que você vai utilizar imagem escura, você vai observar que você não vai ter tanto nível de detalhes das regiões, dos lugares, do mapa, tá? Então eu particularmente utilizo o nível de preto no 38. Não tem problema esse Blacksmith pra mim, tá? Deixa claro isso, que no meu caso eu não me incomodei com esse Blacksmith. Apenas no teste de Ghost, que eu não fico olhando teste de Ghost 24 horas por dia. Eu jogo, assisto filmes, vídeos e por aí vai. Em questão de Ghost, sim, ele tem um pouco de Ghost, que seria, digamos que um blur, quando você deixa ele ligado com FreeSync ou desativado a tecnologia do FreeSync também. Ele meio que fica com um blur atrás, né, de rastro. Se você ativar o MPRT, ele meio que some este blur. Porém, ele fica com um rastro, digamos que duplicando o personagem, tá? Jogando, eu sinto isso. Se eu ativar o MPRT em alguns jogos, sim, eu sinto esse rastro. Porém, quando eu desativo o MPRT e ativo o FreeSync, eu não sinto esse tipo de problema de Ghost. Eu joguei o Valorant e joguei também em testes, né, mostrando a vocês, o Call of Duty Warzone. Mas eu jogo outros jogos também, como FIFA, o eFootball. Jogo um jogo da Steam chamado Black Squad e eu não me incomodo com nenhum desse problema de Ghost. Então, se você for um jogador casual, que nem eu, que quer a melhor, assim, quantidade de hertz, né, para mostrar o seu FPS na tela, a fluidez, sim, você não vai ter problema com esse monitor. Se você for um jogador hardcore, então fuja de monitores baratos. Você tem que comprar monitores a nível Samsung Odyssey G3, daí pra cima, tá? Ou aqueles Dell, Alienware e por aí vai. Padrão VESA, ele tem o padrão VESA 50x50, não o 75x75 que é o padrão, ou 100x100. Então isso pra mim eu achei que é um problema, pois eu tenho um suporte articulado da ELG que tem suporte de 75x75 ou 100x100. Eu não consegui adaptar, não consegui de jeito nenhum colocar meu suporte nesse monitor. Então se você for comprar para colocar no suporte, talvez essa não seja uma opção legal para você. Agora, se você vai comprar só para colocar no suporte que já vem com o monitor, perfeito, pode comprar sem dores de cabeça, tá? Muito bom, o brilho dele é extremamente alto, você não vai ter problema se você tiver o monitor de frente à janela ou exposto a muita claridade durante o dia. Inclusive me incomoda o nível de brilho dele, eu deixo ligado no 50%. E conectividade, ele conta com uma entrada DisplayPort, duas entradas HDMI, conta com a entrada de energia dele e com uma saída de fone de ouvido, que seria o famoso P2 ou P3. Qual é o problema nisso? Não tem problema. Não tem graça nenhuma, Dule! A única questão é que eu achei que o áudio, utilizando caixinha de som ou fone de ouvido no monitor, é mais baixo do que colocando diretamente no seu computador. Então, se sua caixinha de som não for de muita potência, como no meu caso, que minha caixinha de som tem apenas 3 watts, talvez isso não seja legal você colocar diretamente no seu monitor. HDR. Esse monitor tem HDR? Sim, ele tem HDR. Porém, eu não recomendo utilizar o HDR dele, tá? Ele é o HDR mais para preencher especificação. Eu não gostei muito do HDR dele. Inclusive, ele ativa assim a função HDR no Windows, porém eu não curti. Não achei legal. Você pode estar fazendo o teste caso você tenha, mas não gostei. Garantia. Detalhe importantíssimo falar sobre garantia. A marca TGT, ela promete 1 ano de garantia, mas funciona? Bom, galera, no meu caso eu tive um problema no meu monitor, no meu primeiro quando chegou, pois ele tinha um esbranquiçado muito forte, além do normal, tá? E também ele tinha umas brechas de vazado de luz na carcaça. Tá eu gravando aqui, gravando não, assistindo, né? No escuro. Aí agora eu percebi que tem tipo
Um vazamento aqui, tá vendo? Na carcaça, velho. Será que isso aqui é bom pedir pra fazer uma troca? Tá vendo? Bem na carcaça. Olha lá. Então eu acionei a garantia com a loja Pichau, que foi onde eu comprei. Eles rapidamente me respondeu no e-mail, sem problema nenhum. Inclusive eu abri o suporte de garantia no site deles, eles me direcionaram diretamente para o e-mail e fui respondido rápido, inclusive. E em 2 dias eles resolveram meu problema. Pediram para que eu enviasse o monitor, me deram um código de rastreio. Primeiramente eles pediram para que eu preenchesse esse formulário, tá? Eu preenchi tudo certinho como eles pediram. O número de série do monitor, nota fiscal, o nome do produto, tá? Preenchi meu nome, CPF, tudo certinho, como eles mandam aqui. E relatei o problema através desse formulário. Isso é um dos passos que ele pede, que a loja Pichau pede para você acionar a garantia. Além de que eles vão te enviar um ticketzinho para você fazer o envio lá no Correios, tá? Sobre a garantia, eu enviei o produto, eles provavelmente analisaram, né, o caso. Tudo isso, depois que chegou lá na empresa, na Pichau, em 5 dias no máximo eles resolveram e disseram que iam dar um outro monitor novo. E realmente eu recebi um outro monitor novo, ou seja, a garantia nota 1000, funciona de verdade, tá? Fui super bem atendido, achei muito bacana esse detalhe aí da garantia. Vale a pena, pessoal, esse monitor? Sim, eu acho que vale muito a pena, principalmente pelo preço. Tudo que ele entrega uma qualidade de cores boa, principalmente por ser painel VA, que todo mundo fala que painel VA tem uma qualidade de cores muito fraca, esbranquiçada, e realmente, quando chega, cara, se você tiver um painel IPS e colocar do lado, ele toma uma surra, simplesmente, esse monitor. Mas quando você configura ele, eu vou estar deixando a minha configuração que eu fiz na tela, tá? Quando você configura ele fica com a imagem muito boa mesmo. Então, eu gostei muito da coloração dele. Gostei na questão de Ghost de Blacksmith. Não tive problema nenhum em jogar com isso. Inclusive, eu nem percebo jogando. Eu só vejo isso mais no teste do EIZO e no teste do Ghost, né? Qualidade de cor boa, brilho bom. 165 Hz funcional, inclusive você pode sim fazer overclock com esses 165 Hz. Eu consegui estar deixando 180 Hz utilizando o MPRT e FreeSync e 200 Hz no DisplayPort, é claro. Consegui deixar 200 Hz sem a tecnologia de FreeSync ou MPRT. Se eu ativar, a tela simplesmente desliga. Então, não brinque com atenção, tá? Com moderação. Então é isso, galera. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem um like. Você que é novo, se inscreva no canal, isso me ajuda muito, tá? Ative o sino para receber os novos vídeos. E é isso. Valeu, falou. Fui.